Boa noite, meus amados irmãos, graça e paz a todos. Estamos dando início daqui a pouquinho a nosso estudo de doutrina e também o nosso tempo de oração. Aí eu peço para os irmãos para colocarem os seus pedidos de oração ou colocarem os seus agradecimentos, ok? Então fico aguardando aí vocês colocarem ou os pedidos, ou os agradecimentos, ou os pedidos e agradecimentos, para que nós possamos daqui a pouco fazermos o nosso tempo de oração, tá ok? Então se você tem algum pedido, você pode colocar o seu pedido, eu já vou anotando aqui. E se você tem algum agradecimento, você coloca. Se você tem os dois, você também coloca os dois, e a gente então vai listando aqui para depois termos um tempo de oração. E aí eu vou pedir para o irmão Vitor participar com a gente desse tempo de oração. Se o irmão Vitor puder, coloca aí ok. E a gente, quando chegar no momento de oração, eu vou dividir as orações com o irmão Vitor. Então a irmã Eusa já tem aqui um motivo para agradecer. Vou anotar logo aqui. Eusa, recuperação, irmão Araújo. Ok. Então, coloque o seu pedido ou o seu agradecimento para podermos orar daqui a pouquinho, quando tivermos o nosso estudo. E aí, após o nosso estudo, 30 minutos, 35 minutos, mais ou menos, nós vamos ter então o nosso tempo de oração, tá ok? Lembrando que amanhã nós teremos o nosso bate-papo sobre lições da pandemia. E aí, amanhã teremos o pastor Isaías Arruda, da Igreja Bíblica do Conjunto Timbó, conosco aqui. E vamos ter então esse bate-papo, vendo aí quais são as lições que podemos tirar diante dessa pandemia, tá ok? Então amanhã, às 18 horas, nós estaremos fazendo então esse tempo de bate-papo sobre as lições de pandemia. Então, Lia, conforto. Ok, anotei já aqui também da irmã Lia. Então, nosso estudo hoje, nós vamos continuar com marcas de um membro saudável. E nós estamos estudando sobre que o membro saudável, ele é um seguidor humilde. Então, nós vimos já na quinta-feira passada sobre esse assunto. Nós vimos já alguns assuntos e hoje nós vamos dar continuidade, tá ok? Então, daqui a pouquinho, nós vamos fazer só um breve resumo aqui do que a gente já viu. E logo após, então, nós vamos dar início à parte da nossa lição de hoje, tá ok? Fico aguardando aí. Enquanto a gente está dando aqui a lição, você vai colocando aí os seus pedidos e os seus agradecimentos. E a gente vai aqui anotando. E no final do nosso estudo, nós vamos ter um tempo de oração, tá ok? Eu fico então aguardando vocês colocarem os seus pedidos e os seus agradecimentos. Deixa eu só consertar aqui. Pronto. E não esqueçam, né, quando terminar de visualizar o nosso estudo, você dá uma curtidazinha lá nele, para a gente poder liberar os recursos do Instagram, para a gente poder ter mais oportunidades aqui de vermos quais são os recursos que o WhatsApp pode, o Instagram pode nos liberar. E se você tem algum pedido de oração ou gratidão, ou os dois, coloque aí o seu pedido de oração ou a sua gratidão a Deus, ou os dois, e aí a gente vai anotar aqui, porque nós teremos, após o estudo, o nosso momento de oração, para que Deus possa estar abençoando e também colocando diante dele as nossas ansiedades. Ok? Muito bem, meus amados, 18 horas.
Vamos dar início, então, o nosso tempo de oração, ou de estudo, e depois o tempo de oração. Ok. Então, irmão Vitor Newton, Covid e o vizinho. Ok, irmão Vitor, anotei aqui. Vamos orar e logo após, então, vamos dar início ao nosso estudo. Senhor Deus, Pai querido, obrigado, Senhor Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos abençoado, Pai amado, o Senhor tem nos dado porções da Tua graça. Te agradeço, Pai amado, pelo Teu infinito amor, te agradeço pelo Teu cuidado, pela Tua proteção em nossas vidas. Te agradeço, Senhor Deus, por tantas bênçãos que o Senhor tem nos proporcionado, mas também, Senhor Deus, te suplico a Tua graça, a Tua misericórdia, Senhor Deus, em nossas vidas, naquilo que precisamos. Te pedimos o Teu conforto, Senhor Deus, para aqueles irmãos ou familiares ou amigos, Senhor Deus, que estão passando por dificuldades nesse momento, que o Senhor possa, Senhor Deus, estar administrando a Tua graça na vida de cada um deles. Recupera, Pai amado, as saúdes daqueles que estão passando por alguma enfermidade. Anima, Senhor Deus, aqueles que estão com a alma, com o espírito abatido, Senhor Deus, que o Senhor possa estar alegrando e estar confortando esse espírito, essa alma, animando novamente, Pai. Aumenta a fé deles, Senhor Deus, para que possam Te servir com alegria. Também, Senhor Deus, queremos Te pedir pelo tempo aqui de estudo, nos abençoa, nos dá entendimento, nos ajuda, Senhor Deus, a observarmos a Tua palavra para podermos andar conforme a Tua santa vontade. Em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, que Te oramos e agradecemos. Amém, aleluia e amém. Muito bem, a irmã Cláudia está agradecendo pela oportunidade. Muito bem, graças a Deus. Irmã Cláudia agradece por evangelizar pelas redes sociais. Muito bem. Então vamos fazer aqui o nosso estudo. Você pode colocar aí os seus pedidos. Ok. Também ela pede oração. Convença esses amados dos seus pecados e leve ao arrependimento. Amém. Então nós estamos estudando marcas de um membro saudável e a lição que nós estamos é que um membro saudável, um membro de uma igreja saudável, ele é um seguidor humilde. Então nós vimos que uma característica de uma igreja saudável é o resultado de uma membresia que acata, que recebe de forma positiva os membros da liderança desta igreja. E isso é importantíssimo em uma igreja, porque isso vai influenciar grandemente aqueles que recebem a pregação, aqueles que estão se submetendo a esta liderança e aqueles que vão realmente seguir confiando nesta liderança. Então, logo, um membro saudável, ele vai ser um seguidor humilde do Senhor, se submetendo à liderança da sua igreja. Então nós começamos, na quinta-feira passada, 3 atitudes que caracterizam um membro de igreja saudável, que é um seguidor humilde. A primeira característica, nós vimos então que são aqueles membros que honram os presbíteros. Fiz a explicação sobre o que é presbíteros, e tem o presbítero docente e tem o presbítero regente. E aí a distinção é que um é o pastor presidente, o pastor sênior, e o outro, os outros presbíteros são aqueles que fazem parte do conselho espiritual, aqueles que auxiliam também no ensino da igreja, ok? Então esses aqui são os presbíteros. E aí tem os diáconos também, que fazem parte, que formam também a liderança de algumas igrejas. Então entendemos que estes membros, que são seguidores humildes, eles irão honrar a liderança, os presbíteros desta igreja. E eles, a palavra de Deus nos diz que eles são dignos
de dupla honra. E aí nós vimos então quais seriam estas duas honras. No versículo 18 de 1 Timóteo capítulo 7, nós vemos que honrar o presbítero inclui atender às necessidades físicas e financeiras do mesmo, ou seja, a congregação precisa prover então aquilo que é necessário para que ele possa ter o sustento, principalmente se ele é aquele pastor, aquele presbítero que se esmera na palavra, ou seja, se ele é um pastor de tempo integral, se ele não tem nenhum outro tipo de sustento, então esse pastor ele precisa ter o sustento da igreja. E no versículo 19 diz que esse pastor, ou esses presbíteros, devem ser honrados quando a membresia vai proteger a reputação do presbítero. E o texto diz que ao receber denúncia de presbítero, ela deve ser aceita somente com depoimento de 2 ou 3 testemunhas. E aí ficou claro também que testemunha é alguém que viu, não é alguém que ouviu de outro, que ouviu de outro, que ouviu de outro, e aí está lá dizendo, não, é porque eu ouvi de fulano. Então, se você ouviu, você não é testemunha. Testemunhas são aqueles que viram um fato. Então, tem que ter no mínimo 2 ou 3 pessoas que viram de fato aquilo acontecendo, e aí só será recebida a acusação de testemunha daqueles que viram. Então nós falamos sobre isso. Depois nós falamos sobre um membro humilde, um membro saudável. Ele é um seguidor humilde, porque também ele demonstra um amor sincero para com os seus líderes. Então, a honra e o respeito que um membro de uma igreja dá a um presbítero é algo maravilhoso. O pastor, o presbítero, a liderança da igreja, ele se sente bem quando ele se sente amado. E nós vimos então que Paulo convida a igreja de Corintos para amá-lo. E ele diz lá em Coríntios capítulo 6, versículo 11 e 13 o seguinte: para vós outro, ó Coríntios, abrem-se os nossos lábios e alargam-se o nosso coração. Não tendes limites em nós, mas estáis limitados em seus próprios afetos. Ora, como justa retribuição, falo-vos como a filho, dilatai-vos também vós. Então Paulo está aqui suplicando este afeto, este amor à igreja, E é maravilhoso quando nós sentimos esse amor. E quando a gente fala de amor, eu gosto sempre de enfatizar isso, que amor é muito mais do que abraçar, do que estar ali dizendo eu te amo. A maior prova que você dá do seu amor a alguém é quando nós servimos essa pessoa, quando nós estamos dispostos a servir, a ajudar, a aprender. Então essas são algumas formas de demonstrar amor. Falei até sobre Judas, que Judas deu um beijo em Jesus e o traiu. E infelizmente existe isso. As pessoas declaram amor à liderança, mas na verdade muitas vezes estão por trás articulando alguma forma de prejudicar a liderança, de não acatar ou de fazer facção, dividir a igreja. E isso é muito triste, quando o pastor então não sente este amor da igreja. Então, um membro saudável, ele não quer de forma nenhuma ouvir o seu pastor apelando assim como o apóstolo Paulo, para que então seja demonstrado esse amor. O cristão saudável, ele dá a si mesmo, primeiramente ao Senhor, e em seguida ele então vai e serve o ministro do Senhor, reconhecendo que esta é a vontade de Deus, conforme 2 Coríntios capítulo 8, versículo 5. E aí ele não sentirá vergonha em ouvir o pastor perguntar: se mais vos amei, serei menos amado? Então estou amando mais e não estou sentindo o amor de vocês. Então aquele membro que é um membro saudável, ele vai então demonstrar um amor sincero aos seus líderes, Amar sinceramente
é muito diferente de amar de boca, né? Amar sinceramente, eles estão juntos, crescendo, está amando o líder, está amando, se submetendo, está mostrando esse amor na submissão, concordando, ajudando, fazendo com que a obra do Senhor, o reino do Senhor, seja então divulgado, fazendo com que as coisas no corpo de Cristo funcionem, ajudando a desenvolver os membros, ajudando a fazer com que a igreja seja edificada. Então, um membro saudável, ele vai estar demonstrando esse amor desta forma. E a nossa alegria e o nosso amor pelos pastores devem animar o nosso coração. Ou seja, este amor deve ser algo que anima. Olha que coisa maravilhosa o sentimento que eu sinto pelo meu pastor, pela liderança da igreja. Eu me sinto bem quando eu estou com eles, eu me sinto bem quando procuro a liderança, quando nos reunimos, quando estamos trabalhando junto. Então, um membro saudável, ele se sente bem, ele se sente alegre por causa desse convívio amoroso e verdadeiro e sincero, tá certo? E a terceira característica de um membro que é saudável, ele está disposto a aprender. Eu, como pastor, né, pela experiência que eu tenho, eu acho que a maior prova de que um membro está bem, está saudável, que ele realmente ama o seu pastor, é esta aqui. É quando esse membro ele está disposto a aprender. O membro que tem um amor sincero ao seu pastor, à sua liderança, é um membro que ele está sempre disposto a se submeter e a aprender com a sua liderança. E aqui ele demonstra esse espírito em disposição de aprender. Alguém que evidencia uma humildade verdadeira no coração, ele é aquela pessoa que tem um desejo de crescer. E ele sabe que para crescer espiritualmente, ele precisa aprender. Então, logo, quando nós encontramos, nós como pastores, como presbíteros, encontramos na igreja pessoas obstinadas, pessoas que têm um espírito de incorrigível, você não consegue trazer correção àquela pessoa, você não tem a margem, a abertura de chegar para um membro e dizer: olha, irmão, isso não está correto. Irmão, você precisa mudar isso. Isso afeta profundamente o coração da liderança, isso desanima o pastor, porque nós vemos então assim que essa pessoa não está realmente demonstrando um amor sincero, principalmente pela indisposição de aprender. São aqueles membros que são obstinados, eles querem seguir o seu caminho e nada nem ninguém vai fazer parar. O trabalho de um presbítero docente resume-se basicamente na tarefa de ensinar. Ou seja, o pastor da sua igreja, o pastor sênior, não sei como você chama, alguns é pastor presidente, pastor sênior, o pastor principal, o presbítero docente. Então, o pastor, que é o líder oficial da igreja, a principal tarefa dele é ensinar. Esse é o principal objetivo dele. E se um membro ou uma parte significativa da liderança se mostra indisposta a receber o ensino, a tarefa do pastor se torna um fardo e até muitas vezes insuportável, porque quando há essa oposição no ensino, é a mesma coisa de destruir então a figura do pastor. Então, meus amados, eu já fui membro de uma igreja de vários anos, já fui membro e também hoje estou pastoreando. E quero dizer para você que já me coloquei nas duas situações, Já me coloquei na situação de membro e já me coloquei na situação de pastor. E realmente, amados, é algo que machuca, que mina as forças de um pastor, é quando nós encontramos
membros que não têm o mínimo de desejo de aprender. É aquele membro que chega no culto, não abre a Bíblia, não se envolve, não tem um crescimento, é indisposto de ouvir. Quando ouve uma exortação, se chateia, fica com raiva, fala mal do pastor, chama outros irmãos, fica mandando mensagem, tenta denigrir o pastor de toda forma, porque diz que o pastor está lá pegando no pé, o pastor é chato, o pastor só quer se meter na... Amados, isso destrói um pastor. Um pastor que verdadeiramente ama, primeiramente, a Deus, e depois ama o rebanho do Senhor, ele vai se dedicar a ensinar aquele povo a fazer aquilo que agrada a Deus. Então, meus amados, na figura de membro, lembre sempre disso, que o principal papel de um membro que quer realmente crescer espiritualmente é aquele membro que se dedica a aprender, que consegue entender que o seu pastor, que a sua liderança, que o presbitério ou que o corpo diaconal, conforme for a liderança da sua igreja, ela está buscando, dentro da sua fidelidade, dentro das suas imperfeições, levar a palavra de Deus para que possam ser edificados. Então, meus amados, quando eu digo que isso realmente destrói um pastor e que nós devemos nos submeter, eu estou falando naquilo que é realmente a palavra de Deus. Então, se o pastor está ali falando aquilo que é concernente à palavra de Deus, que vai lhe edificar, meu amado, submeta-se, ouça, considere, porque aquele homem, aquela liderança está sendo usada por Deus para o seu bem. Ela quer lhe tirar, muitas vezes, de uma condição ou de um futuro desastroso. E é tão triste quando nós chegamos a um irmão, tentamos exortar, e aí começa aquele desgaste, começa uma rebeldia, e aí contamina às vezes outros irmãos, e aí começa aquela ideia de que vai sair, e que não quer sair só, quer levar um grupo, e começa o desgaste, começa a falar mal. Irmão, isso destrói uma igreja. Isso destrói a harmonia do corpo de Cristo, destrói o corpo de Cristo. Então, amado, se você ama a Deus, ama a sua liderança, se submeta, seja ensinável, seja dócil, seja manso, seja alguém que tem um coração que está sempre buscando agradar ao Senhor. E se você crer que o seu pastor, que a sua liderança está lhe buscando, lhe exortando, lhe corrigindo, lhe chamando, porque está fazendo aquilo que agrada a Deus, submeta-se. Por mais doloroso que seja, por pior que seja ouvir, às vezes, a exortação, se submeta. Escrevendo a Timóteo, Paulo deu aos pastores uma maravilhosa instrução que contém exatamente uma orientação muito boa ao povo de Deus. Ele diz o seguinte, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 24 e 26. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 24 ao 26. Diz assim: ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhe conceda não só arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprir a sua vontade. Então, meus amados, aqui Paulo está dizendo, olha, o servo do Senhor, ele não pode estar em conflito, ele não pode estar sempre entrando em contenda. Deixa eu colocar aqui, só em outra versão, 2 Timóteo, só um minutinho. Amados, e como nós estamos estudando, aqui também você pode participar, tá certo? Você pode, então, dar a sua opinião, pode fazer alguma pergunta. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 24 a 26. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 24 ao 26. Então você pode participar, tá certo? Pode perguntar, pode dar uma opinião, pode
fazer alguma pergunta e a gente pode responder. Diz o seguinte nessa outra versão: o servo do Senhor não deve andar brigando, mas ele deve buscar tratar todos com educação, e ele deve ser um mestre bom e paciente, que corrige com delicadeza aqueles que são contra ele, pois pode ser que Deus dê a eles a oportunidade de se arrependerem e de vir conhecer a verdade, e assim poderão voltar ao seu juízo perfeito, e escaparão da armadilha do diabo, que os prendeu para fazerem o que ele quer. Então, meus amados, aqui Paulo está dizendo de forma muito clara, olha, o papel do pastor é esse, ele deve chegar para este irmão, para este membro, e deve buscar corrigir, ele não pode entrar em conflito. A ideia não é o pastor estar brigando, estar batendo boca, mas ele deve então, de forma branda, corrigir. Ele deve chegar e dizer, olha, irmão, você precisa mudar isso. Ele deve ter condição de instruir, ou seja, ele vai falar biblicamente, não é o que ele acha, mas ele vai dizer biblicamente, porque a palavra de Deus diz isso. A palavra de Deus nos exorta a fazer isso, isso e isso. Ele deve ser paciente, então ele vai dizer, você consegue entender? Você consegue caminhar comigo sobre isso? Você consegue compreender onde está? E a pessoa, não estou entendendo. Me explique mais um pouco. E ele vai então explicar. E ele vai então disciplinar, ou seja, ensinar de forma mansa. Ele não vai usar a sua força, mas vai usar o argumento da palavra de Deus e o Espírito Santo, aqueles que estão indo contra a palavra de Deus. E ele vai com uma expectativa, a expectativa de que Deus lhe conceda esse arrependimento. Ele vai com a expectativa que aquele irmão, aquela pessoa consiga conhecer plenamente a verdade e possa voltar à sensatez e possa ser livre do diabo. Livre, então, do laço que prendeu aquela pessoa no seu pecado. Agora, entenda uma coisa. O pastor vai fazer isso. Ele vai buscar essa pessoa, ele vai conversar, vai mostrar. E aí, existem pessoas que são brandas também. Elas vão entender, olha, porque eu não estou conseguindo, é uma luta. E ele vai, então, tentar, de todas as formas, tratar essa pessoa para que ela saia. Agora, infelizmente, existem pessoas que agem com rebeldia. Existem pessoas, infelizmente, que não se submetem àquilo que está sendo dito. E a palavra de Deus diz que exorta o tolo 1 e 2 vezes. E na terceira vez, aparta-te dele. Ou seja, o pastor ele não é o Espírito Santo de ninguém. Vemos aqui que Deus é que concede. E ele concede isso aos crentes através do Espírito Santo. Então, infelizmente, existem pessoas que, além de não se submeter ao conselho bíblico, não é o achismo do pastor, ainda muitas vezes se rebela, fica causando mal-estar, causando problema, criando conflito, tratando às vezes os membros de forma mal, tratando a liderança com desrespeito. E aí, o pastor ele tem duas vozes, né? Segundo Charles Spurgeon, ele tem a voz para chamar as ovelhas e a outra voz para espantar os lobos. Então vai ter um momento que o pastor vai ter que tomar uma decisão, juntamente com o conselho espiritual, com os presbíteros ou com a liderança da sua igreja. E vai ter um momento que ele vai ter que dizer, não, irmão, assim não dá. Chegou um momento que nós entendemos que você não quer ser tratado. Você não está se submetendo ao Espírito Santo. E aí, nós vemos lá em Mateus 18 que diz que nós devemos entender que essa pessoa talvez não seja nem sequer um salvo em Cristo Jesus. Por quê? Porque ele não se submete. Ele não é conduzido pelo Espírito Santo à correção. E aí, nesse momento, nós temos que convidá-lo a se retirar e fazer então aquilo que ele está disposto a fazer e, como a Bíblia diz, entregá-lo a fazer os seus desejos. E aí a gente sabe de forma dolorida, né, que a horrível coisa é quando Deus entrega o homem às suas paixões. Se você quiser saber a desgraça disso, basta ler Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18. Então, quando o homem é entregue às suas paixões, aos seus desejos, ele faz então uma espiral descendente. Ele cai, ele vai se aprofundar cada vez mais nos seus pecados, assim como o filho pródigo, que termina deitado em um chiqueiro, comendo as alfarrobas
que os porcos comiam. Então, infelizmente, aquele que não se submete, que não é ensinável, que não deixa o Espírito Santo trabalhar, ele precisa então se retirar do meio daqueles que lutam com todas as suas forças para sair, para ser desvencilhado das amarras de Satanás. Então o pastor, ele vai ser brando, ele vai lutar com você, vai ajudar, mas vai ter um momento que ele tem que tomar uma decisão e assim proteger o corpo de Cristo de algo que possa fazer um mal desastroso no meio do corpo de Cristo. Então, meus amados, eu sei que é ruim sermos exortados. Como eu sempre digo, é tão difícil dizer para um membro que ele está em pecado, como é difícil dizer para alguém que um ente seu faleceu. Não tem jeito. Não tem jeito melhor. Vou tentar dar a melhor notícia, melhor jeito para dar essa notícia. Olha, fulano faleceu. Não tem melhor jeito. Você pode botar um carro de som, você pode mandar uma mensagem com fundo musical. Sempre vai ser ruim ouvir e dar esta notícia. Da mesma forma, é horrível para o pastor, é horrível para o membro dizer que um irmão precisa ser tratado porque está em pecado. Então não tem a melhor forma. Sempre vai ser difícil de fazer isso. Então você facilita o trabalho do pastor, do irmão, da liderança, quando você diz, irmão, eu falhei e eu preciso de ajuda, me ajude a sair dessa condição. Aí você vai ver que as coisas vão ser maravilhosas, as coisas vão caminhar de forma saudável na sua vida. Então vejamos aqui alguns ensinos que podemos tirar daquilo que foi nos passado aqui. Primeiro, nesse texto de Timóteo, diz que a instrução do pastor deve ser gentil, deve ser cordial, ou seja, deve ser para o nosso bem. Sempre que o pastor procurar você para tratar algo na sua vida, você pode ter convicção que ele vai lhe procurar para o seu bem. Ele não pode lhe procurar para o mal, não pode dar um conselho para o mal. Ele não pode também tomar uma vantagem pecaminosa dessa disposição ordenada por Deus. Pelo contrário, ele deve aceitar esse tipo de instrução como uma reprovação, como uma chamada ao arrependimento. O membro não pode entender que isso aqui está sendo dado, o pastor está muito manso, o pastor está chegando aqui para mim, todo suave, então ele não está muito com raiva não, então eu vou continuar fazendo o que é errado. O membro saudável, ele não confunde a bondade piedosa do pastor com fraqueza. Então quando o pastor chega de forma gentil, cordial, ele chega para o seu bem, ele não chega porque ele é fraco, mas ele chega porque ele quer fazer algo para o seu bem de forma piedosa. Então ele usa o membro saudável, essa ocasião que o pastor, que o presbítero, que a liderança está chegando, para examinar o seu próprio coração nas áreas que precisam ser tratadas. Conseguiram entender? Então quando diz aqui que o pastor deve chegar de forma mansa, não confunda isso com o pastor é fraco, ele não está nem aí, ele vai fazer de conta que não é comigo e eu vou continuar pecando. Não. O membro saudável, ele vai entender que o pastor está agindo de forma piedosa, ajudando de forma amorosa para que você saia daquela situação e vá então para um caminho do arrependimento. Segunda coisa que precisamos entender e aplicar aqui nesse texto. Você deve reconhecer como é fácil opor-nos ao pastor quando ele instrui. Como parte regular da nossa vida espiritual, você deve perguntar sempre: eu estou de alguma forma me opondo ao ensino do pastor? Então o pastor está pregando, o pastor está lhe aconselhando, o pastor está lhe exortando. A primeira coisa que você deve fazer é, deixa eu ver se a minha postura, se as minhas respostas estão sendo de alguma forma uma oposição ao pastor ou à liderança. Atente para isso. Não coloque
uma facilidade para sempre estar refutando. É muito ruim quando você chega para aconselhar, para exortar um irmão e diz: olha, irmão, você precisa resolver isso. Não, mas você tem que ver que isso aqui aconteceu por causa disso, por causa daquilo, por causa daquilo. Não, também não é assim não, você já ouviu fulano. É horrível. E como é bom quando a gente chega para o irmão e diz: irmão, infelizmente, você errou bem aqui. E o irmão, de forma humilde, um servo humilde, chega para o pastor e diz: pastor, eu reconheço, eu errei, foi um momento de fraqueza, eu não deveria ter feito, infelizmente eu já fiz, e eu preciso da sua ajuda. O que é que eu faço agora? Irmão, você facilita o seu trabalho, e você facilita o trabalho do seu pastor. E o seu pastor, apesar de ser algo trágico e triste e dolorido, se alegra, porque vê em você um seguidor humilde, alguém que se dispõe a ser corrigido. Então, meus amados, ouçam, não se oponham ao seu pastor. Um membro saudável, ele vai ouvir tudo que precisa ser ouvido, vai refrear, vai tratar e vai digerir aquilo que precisa ser digerido e vai então se submeter às orientações da liderança. E a outra coisa, nós devemos orar por conhecimento da verdade, clareza de entendimento e proteção dos ardis, das artimanhas do diabo. Sempre que descobrimos até mesmo uma semente de oposição ao ensino do pastor, os pastores velam por nossa alma, como homens que vão prestar conta a Deus por elas. E nós, como membros, devemos confiar e aceitar alegremente a sua liderança como um dom de Deus para o nosso eterno bem. Então fique sempre disposto a aprender. Ore para que não venha Satanás e inculcar na sua mente, dizer: não, eu não vou mais ouvir o pastor, estou com raiva dele, eu não vou aceitar mais isso, ele fez aquilo e por causa disso eu não quero mais saber. Cuidado, porque às vezes Satanás lança uma semente no seu coração para exatamente tirar de você o respeito, não somente ao pastor, mas a Deus. Porque se esse pastor, é um líder, é um presbítero, que está ali conduzindo segundo as Escrituras, que está dizendo aquilo que contém na palavra de Deus com precisão e com fidelidade, você se submete a ele porque ele está fazendo aquilo que o Senhor quer. Pode ser aquilo que você não goste, mas se for aquilo que Deus assim determinou, então não permita de forma nenhuma que Satanás macule o seu coração para que você se torne alguém rebelde à liderança da sua igreja. O pastor vela por sua alma. É muito pesaroso, amado. Nós queremos ensinar, queremos tratar, queremos mostrar um erro e a pessoa é relutante, não se submete, é duro, muitas vezes é vil, muitas vezes distorce aquilo que está sendo dito e fala tudo exatamente o contrário, faz uma interpretação errada do pastor, coloca o pastor numa situação altamente constrangedora, às vezes humilha, rebaixa o pastor. Amados, não faça isso, não se coloque nessa condição. O pastor está fazendo isso porque ele presta conta da sua vida. Quantas vezes pastores ficam acordados, pastores adoecem, pastores perdem a saúde, preocupados com irmãos, principalmente esses que são mais rebeldes, ele tentando, buscando, aí se preocupa com toda a igreja, tenta proteger, tenta livrar aqui uma coisa, livrar outra, e aí não dorme, não consegue concentrar, fica difícil pregar, fica difícil fazer aquilo que tem que fazer. Então, amado, seja cauteloso. Agora é lógico, existem pastores
que falam aquilo que são do seu agrado, que subjugam a igreja, que quer ter as rédeas curtas, né? Como a irmã Zélia está dizendo, o errado sempre às vezes procura estar com razão. É sempre assim. Aquela pessoa que está sendo corrigida do seu erro, ele arruma justificativa para tudo e todo mundo que vai corrigir está errado. Sempre, mamado, só muda os personagens, mas a novela é a mesma. Então não faça isso, porque todo mundo já sabe. A melhor coisa é se submeta. O pastor vela, ele vai prestar conta da sua vida. Ele cuida de você. Passa noite às vezes acordada, orando, pensando a forma de falar, a forma de tratar, criando estratégias para tentar conduzir o mal-entendido. Se desgasta. Então não torne o trabalho do pastor mais pesado do que ele é. Entenda que ele está fazendo isso para o seu bem eterno. Então seja disposto a aprender. O nosso ponto 2, eu acho que eu tenho que parar aqui. Deixa eu ver se dá pra gente... Eu vou fazer uma parte do ponto 2, pra gente adiantar um pouquinho. Dá tempo ainda. Eu vou dar mais 5 minutos aqui, 6, e a gente faz. Então, quais são as ações de um membro de uma igreja saudável para essa liderança? Como é que deve ser a ação? Como é que deve agir um membro de uma igreja saudável com a sua liderança? Quais são as atitudes que esse membro deve praticar para seguir de forma eficaz a liderança de uma igreja local? Primeira coisa, participa com paciência da escolha dos seus líderes. Uma das decisões mais importantes que uma congregação toma é o momento que ele vai admitir os seus líderes. Quando a igreja faz escolhas do seu líder, ele pode estar dando a direção espiritual daquela igreja por várias gerações. Entenda isso. Quando você escolhe uma liderança para a sua igreja, você tem que pensar que essa liderança pode ser uma liderança que vai permanecer naquela igreja por várias gerações. Logo, se você fizer uma péssima escolha, se a igreja fizer uma péssima escolha, você pode ter durante várias gerações uma péssima liderança sobre você. Mas também, se você fizer uma escolha baseada na palavra de Deus, então você pode estar trazendo para a sua geração e para a geração futura uma liderança que será uma grande bênção para a sua igreja. Então você deve pensar nisso sempre com bastante atenção. Foi isso que os apóstolos instruíram no comecinho da igreja. Ele pede para que sejam encontradas virtudes importantes. E a maior virtude era que eles fossem espiritualmente maduros. Atos capítulo 6, versículo 1 a 6. E eu quero, então, ler com vocês esse texto. Atos capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 6, diz assim: Ora, naqueles dias, multiplicando-se os números dos discípulos, houve murmuração dos helenistas, ou seja, dos gregos, dos gentios, contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então existia lá a distribuição do que era necessário, alimentação. As viúvas eram amparadas pela igreja primitiva, e as viúvas dos gentios, dos helenistas, dos gregos, não estavam sendo, então, cuidadas, assistidas. Eles estavam tomando partido apenas para as hebreias, para aquelas que faziam parte do seu povo. E estavam negligenciando completamente as viúvas que não eram hebreias. Estavam tomando partido. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Ou seja, os discípulos chegaram e disseram: olha, não é bom que nós deixemos de ensiná-los para ficarmos preocupados com esse serviço, com essa diaconia.
E aí ele diz: então, irmãos, escolham entre vocês 7 homens. E aí vai dar então aqui quais são as características: de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos este serviço. Quanto nós, os discípulos, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Então aqui ele diz: olha, nós precisamos pegar homens que tenham boa reputação, cheios do Espírito e maduros. Então, meus amados, sempre que houver escolha de liderança na igreja, a primeira coisa que você deve fazer não é escolher aquele que é seu amigo, aquele que vai estar do seu lado na hora que você estiver aperreado, aquele que passa a mão na sua cabeça quando você está fazendo o que é errado, aquele que é seu irmão, que você ama tanto, que é querido porque é seu compadre, porque é seu amigo, membro da igreja desde 1910, está lá, é um dos mais antigos da igreja. E aí eu vou escolher. Não. Primeiro você tem que orar: Senhor, me dá sabedoria, que eu possa olhar dentro dos discípulos de Cristo, dentro do corpo do Senhor, homens que tenham boa reputação. Numa outra versão, deixa eu ver aqui como é que ficaria. Boa reputação. Homens de confiança. Homens que sejam dignos de confiança. Deixa eu ver aqui no grego a tradução precisa. Homens de boa reputação. Ou seja, homens que tenham um testemunho honroso. Homens que dão um bom testemunho, que vão ser fiéis. Então esse aqui é um dos requisitos. Então eu tenho que olhar dentro da congregação, dentro dos discípulos de Cristo dessa igreja. Quais são os homens que são fiéis? Homens que são dignos de confiança. Que nós podemos confiar que se ele disser algo é aquilo que ele disse. Se ele falar algo vai ser aquilo. Eu não preciso ter dúvida do que ele vai fazer. Eu posso confiar plenamente naquilo que ele está dizendo, porque o que ele diz é aquilo que Deus quer. Eu confio nele. Segunda coisa é se esse homem é cheio do Espírito Santo. O que é um homem cheio do Espírito Santo? É um homem que está rodando na hora do culto com os braços abertos? Não. É um homem que fica fazendo uns sons inteligíveis que não dá para entender? Não. Um homem cheio do Espírito Santo, meu amado, é um homem como Estevão, que ao ser apedrejado diz: Pai, perdoa, porque não sabem os que fazem. Um homem cheio do Espírito Santo é um homem que expele do seu ser os frutos do Espírito: amor, paz, mansidão, longanimidade, alegria, domínio próprio. Esses são homens cheios do Espírito Santo. E aí, além disso, homens que são sábios. Ou seja, eles conseguem discernir aquilo que é correto de forma muito clara e precisa. Então estes homens devem ser os líderes da sua igreja. Então cuidado, porque se for uma péssima escolha, você pode ter uma péssima liderança durante muitas gerações e você pode amargar de forma dolorida por muito tempo este tipo de liderança. Então, meus amados, escolha um líder com paciência e oração, para que não seja impostas as mãos de forma precipitada. Os primeiros diáconos deviam ser cheios do Espírito Santo e sabedoria. Eles precisariam estar prontos para discernir o que era correto e o que era errado. Então você também precisa ter discernimento para olhar essas qualificações. Você precisa de oração. Você precisa ter uma observação muito acurada.
e paciência. Não faça nada de forma precipitada. E aí, se a igreja do Senhor tem que ser saudável, os membros têm por obrigação chamar e ordenar líderes que sejam espiritualmente resolutos e maduros em Cristo. Uma atitude para ajudar nessa decisão é buscar conhecer os líderes melhor. É sempre saudável você colocar a sua liderança sobre uma aprovação teológica. Nós chamamos de sabatina teológica. Saber quais são os princípios fundamentais da fé dele. Saber o que ele crê, como ele crê. Fazer então algumas perguntas de como ele se posicionaria em problemas odiernos, ou seja, problemas dos dias de hoje. Como ele se colocaria em certas situações. Fazer essa análise e aí sim, após isso, então você fazer a sua escolha. Eu tenho um irmão aqui colocando que está em um processo de escolha de um diácono, está usando também 1 Timóteo 3:10 na escolha, exatamente, que são um dos requisitos, né, para se escolher a liderança da igreja. Né? Tem alguns requisitos que são importantíssimos lá, não só, né, lembrando que aqueles requisitos não é só para a liderança, eles precisam ter como líderes, mas é um requisito para toda a igreja. Mas sempre veja isso, né? Se tiver a oportunidade, talvez não seja uma prática na sua igreja, né, de fazer essa sabatina teológica, uma sabatina sobre ética cristã, sobre moral, sobre problemas dos dias de hoje. Como você se comportaria se chegasse um caso assim, assim, assim? Saber então a postura e os pensamentos dele em diversas áreas. Isso ajuda. E aí seria uma boa ideia para se colocar também em prática na igreja. E uma das coisas fundamentais é o conhecimento teológico dele. Como é que um presbítero vai conduzir a igreja, ensinar a igreja, se ele não tem conhecimento teológico? Se ele não sabe interpretar um texto de forma correta, se ele não sabe expressar de forma correta os oráculos de Deus, se ele não sabe dizer aquilo que Deus está dizendo. Então, precisa sim ser feito isso com paciência. Não vamos fazer as coisas na pressa, mas com calma, com oração e olhando os requisitos tanto de 1 Timóteo, como também Tito, como também esses aqui do livro de Atos. Então eu vou parar aqui e a gente vai dar uma olhada aqui nos nossos pedidos de oração. Se alguém quiser comentar alguma coisa, você pode comentar aqui. A irmã Helenuce está pedindo oração para o sobrinho que está com dengue e covid. Eita. Vamos orar sim, mano, por ele. Deixa eu ver mais aqui, se eu acho que eu vi mais um pedido aqui, ou foi um agradecimento da irmã Claudiana, que está agradecendo, está pedindo oração, né, para o Espírito Santo. Pede oração para convencimento do Espírito Santo a pecadores. Muito bem, se você tem mais algum pedido, você coloca aqui. Eu vou chamar aqui o irmão Vitor para estar fazendo. A Vilna que está colocando que gostou, né, da sabatina. Então isso é algo bom. Agora cuidado, né, não queira impor, né, a gente não pode impor se não tem essa prática na igreja, mas você pode falar com o pastor. Pastor, o que você acha disso? Né? Veja se há essa possibilidade para a gente conhecer melhor. Dá o fone de ouvido aí, tá? Vou pôr aqui o meu também. Bota o fone. Só um minutinho, vai tremular mas a gente coloca aqui bem ligeirinho, sem mexer muito. Deixa eu tentar aqui. Só um minutinho. Ok? Tá ouvindo?
Tô. O senhor também está ouvindo? Tô ouvindo. Então, meu irmão Vitor, eu quero que o irmão ore pela irmã Helenuce, né, que ela pede oração pelo sobrinho dela, tá ok? Ok, Ele está com dengue e covid. E também eu quero que o irmão ore, então, pela irmã Eusa, que pede a recuperação do seu esposo, o irmão Araújo, e também que conforte a irmã Lia, né, que perdeu o seu irmão com Covid. E aí eu vou orar pelo Dr. Newton, né, pelo seu vizinho, e também oro pela irmã Cláudia. Tá ok? ok. Pois então vamos orar, e assim então a gente agradece a Deus e também ora por outros pedidos também pela igreja, pela volta, né? Se Deus quiser, dia 22, você pode colocar aí mais algumas coisas. Amém. Eu Orar. começo, o senhor termina, né? É, Amém. Vamos orar. Amado Deus, querido Senhor, queremos te louvar nessa noite pelo privilégio, Senhor, de estarmos na tua presença, ouvindo da tua palavra, nos alimentando da tua palavra, que é alimento, Senhor, para as nossas almas. Queremos te agradecer pelo fôlego de vida, pela salvação, por tantas bênçãos e merecidas que nós recebemos, Senhor. Mas como estamos nesse mundo, as tribulações chegam a nós e nós temos a Ti como nosso único e verdadeiro Deus, a quem nós recorremos nos momentos de lutas e aflições. E nós pedimos a Ti, Senhor, pela vida dos Teus servos, para que Tu conforte, console, Senhor, a irmã Lia, seus parentes, para que Tu venha abençoá-los e que Tu venha realizar o Teu propósito na vida deles, Senhor, por Tu ter permitido esse momento difícil, por estar permitindo, ó Pai. Pedimos a Ti também pelo sobrinho da irmã Elinus, que Tu venha, meu Deus amado, trazer recuperação e realizar todos os Teus propósitos e planos na vida, Senhor, desse rapaz. Tem misericórdia, tem compaixão, Senhor, e dá vitória, no nome de Jesus. Queremos também clamar a Ti, Senhor, pelo irmão Araújo, que Tu venha abençoá-lo, que Tu venha restabelecer suas forças, sua saúde, e cuidar também de todas as outras áreas, Senhor, da vida dele. Pedimos por Tua obra, por Tua igreja espalhada em toda a terra, pela obra missionária, Senhor, também. Vem abençoar, Senhor, fortalecer, suprir as necessidades dos Teus servos, Senhor, que saem, Senhor, em missões para outros países e até mesmo para locais mais ermos e mais difíceis também aqui no nosso país, no Brasil, ó Pai. Queremos pedir, Senhor, por Tua obra em toda a terra, por Tua obra específica também aqui do Siqueira, pelo possível, Senhor, retorno, Senhor, aos cultos públicos no dia 22, que Tu possa estar conduzindo tudo, Pai, pois tudo está sob o controle das Tuas mãos, pois Tu és soberano. Ouve nessa noite as nossas súplicas, nossa oração, e recebes também de nós a gratidão e o louvor, no nome de Jesus. Amém. Amados, está faltando 1 minuto para a gente encerrar, tá ok? Então vou orar aqui e se caso corte o vídeo, eu vou continuar orando e aí a gente entende que terminou, tá ok? Então vou tentar correr aqui. Senhor Deus, queremos nesse momento te suplicar, Pai amado, pela vida do Dr. Newton. Tem passado, Senhor Deus, por esse momento na UTI, mas o Senhor pode restaurar, transformar esse quadro clínico, Senhor Deus, dele. Confiamos no teu poder, mas também dependemos da tua soberana vontade, Pai. Então faz a tua vontade e, se possível, Senhor Deus, ouve a nossa oração. Pedimos também, Senhor Deus, pelo vizinho do irmão Vitor, que tem, Pai amado, também sofrido com enfermidade. O Senhor sabe, Pai amado, mas existe uma enfermidade muito maior, que é a enfermidade da alma. Toca com teu Santo Espírito, Pai amado, no coração dele, que ele se converta e arrependa-se dos seus pecados. E vá, Senhor Deus, não só ele, como a sua família, a sua esposa, caminhar contigo, Pai amado, para que assim tenha a garantia da vida eterna e a restauração completa, Senhor Deus, da sua saúde, para a honra e glória do teu santo nome. Também, Senhor Deus, pedimos pela irmã Claudiana, que agradece, Senhor Deus, pelas oportunidades que o Senhor tem dado a ela de evangelizar através da rede social. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem dado sabedoria, disposição e coragem a essa irmã. Mas ela também te pede, pelo teu Santo Espírito,
para que possa convencer, Senhor Deus, cada alma que tem ouvido, que tem sido usado por Ti, Senhor